Loué à bien naviguer sur les eaux ces jours. Il cherche à terre ferme du plaisir, mon Dieu. Des ennuis, il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donne son signe, sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son amour nous prie et signe du ciel. Sur les ailes d'une colombe. Ok, merci Église, que Dieu bénisse. Obrigado, igreja, que Deus abençoe. Nous lisons dans Éphésiens, Vamos ler em Efésios, Éphésiens chapitre, excusez-moi. Oui, Éphésiens chapitre 6, Efésios capítulo 6, verset 28. versículo 28. Je crois que cela on avait lu le dimanche passé. Creio que é ali onde nós lemos domingo passado. Éphésiens 5, verset 28. Oui. Efésios 5, 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Assim devem os maridos amar as suas próprias. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também a Senhora, a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quoi, 1 Corinthiens chapitre 7, oui. Agora 1 Coríntios 7. 1 Corinthiens chapitre 6, oui. 1 Coríntios 6. Non, verset 16. Oui. Versículo 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois,
porque serão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Inclinemos as cabeças para orarmos a Deus. Nous te remercions, Maître des cieux et de la terre, Nós te agradecemos, Deus da terra, auteur de la vie éternelle fonte de vida eterna et donateur de tout excellent. e doador de todo dom excelente. Merci pour le souffle de vie. Obrigado pelo fôlego de vida. Merci pour cette belle matinée de la résurrection. Obrigado essa boa manhã de ressurreição. Merci pour ton assistance dans cet endroit ici le mercredi, jeudi et le vendredi. Obrigado pela sua assistência aqui na quarta, quinta e sexta. Merci pour Jésus, merci pour son sang qui coule à la croix pour nous. Obrigado por Jesus, seu sangue que correu na cruz para nós. Et merci pour Malachie 4. E obrigado por Malaquias 4. Bénis chacun de nous dans cet endroit, Seigneur. Abençoe cada pessoa aqui neste sítio. Bénis Senhor. ta parole que nous venons de lire. Abençoe a sua palavra que acabamos de ler. Bénis les visiteurs, Seigneur. Abençoe os visitantes, Senhor. Conduis-nous de bien à la fin. Conduza-nos desde o princípio até Au o nom fim. de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ya, to vandi biso banso. Sentemos todos. To pesi bino banso mbote na komona ko Yesu Kristo. Saudamos a todos no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. To tondi kolo pour sa grâce envers nous. To tondi kolo pour sa grâce envers nous. Nós agradecemos ao Senhor pela sua graça para nós. Abatele biso toute la semaine. Nos protegeu toda a semana Et asungi biso le mercredi, jeudi et vendredi lors de la réunion de prière. e ajudou-nos na quarta, quinta e sexta, quando da reunião de orações. Et le lot, il nous a encore amené dans cet endroit ici. E hoje nos trouxe de volta para este sítio On a tout communié et tout ça. para nós comungarmos com Et Ele. lui, il est la parole. E Ele é a palavra. Bandeko bai podem bali bosoa. Os irmãos que vieram aqui pela primeira vez, To tombeli bino boyi malamu dans cet endroit ici. nós vos desejamos boas-vindas para este sítio. Toza ba branamiste te toza ba frère na bino en Christ. Não somos branamistas, somos vossos irmãos em Cristo. Seulement nous avons cru le message du temps de la fin. É que nós queremos a mensagem do tempo do fim, D'après Malachie 4, Luc 17, 30, segundo Malaquias 4, Luc 17, 30 Lucas 17 e et 30, Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalipse 10, de 1 a La 7, Bible dit que Dieu devait envoyer encore l'esprit d'Élie sur la terre e que diz que Deus enviaria de novo seu Espírito de et Elias na terra, oindre un homme des nations ungir homem das nações, afin de nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta à Bíblia. Et cette écriture Isto é a Escritura, amém? et que s'accomplir et parfois Nabiso William Branham. E isso se cumprir no nosso irmão William Branham. Ce n'est pas notre Dieu, non. Ele não é nosso Deus, não. Ce n'est pas notre chef, non. Não é nosso chefe, não. C'est un serviteur de Dieu, É servo de Deus, un amém? vase que Dieu a utilisé aujourd'hui, E que foi usado hoje. puisque Dieu utilisera toujours Moutou. Porque Deus sempre usa homens. Depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Desde o Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, Dieu a toujours utilisé l'homme. Deus sempre usou homens. Je suis qui je m'en vais, E Jesus disse: Eu vou, mais na routine de la bino mosungi. mas eu vos enviarei um Consolador. Mosungi a conduire bino dans toute la vérité. Esse Consolador vai vos conduzir a toda a verdade. Et Mosungi a sur le Saint-Esprit. E esse Consolador é o Espírito Santo. Mais tant que le Saint-Esprit a quitté, Mas quando o Espírito Santo a desceu, kotaki na kati ya bato. ele entrou em homens. Amen. Amen. Alors tant que yo ki batuana, E quando tu ouves esses ou homens, imiter batuana, você imita esses c'est homens. ça être conduit par le É Saint-Esprit. isso ser conduzido pelo Espírito Santo. Yango apôtre Paul alobaki na Timothée. É por isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Yo Timothée zala imitateur na Tu, ngai. Timóteo, imita a mim. Amen. Amen. Alors tant que Timothée aza ko imiter Christ, E quando Timothée aza imiter Christ. Paulo. Tant que Timothée Quando Timóteo, aza ko imiter Paul, merci beaucoup. quando está a imitar Paulo, C'est-à-dire c'est alors qu'il aza ko imiter Christ. é quando está a imitar Cristo. Voilà, Jésus était l'esprit. É que Jesus era Espírito. Alors Timothée ne pouvait pas le voir, E Timóteo não podia vê-lo, mais Paul a croyé comme on est puisqu'il était prophète messager. mas ele podia ver Paulo porque era profeta mensageiro. Lelo nous avons baptisé un prophète messager. E hoje Deus nos enviou o profeta mensageiro, On a créé l'église Cicate, não para criar uma nova igreja, mais pour nous ramener à l'ancienne église. mas levar a volta à antiga igreja. Yango, nous croyons et nous prêchons l'ancien évangile. É por isso que nós cremos e pregamos o antigo evangelho, Oui, ils ont bandi et comme si bango ba bon monsieur. que toma bandidos e torna os bons cidadãos, Et ils ont tout bazar rejeté dans la société le la biso boye. que toma pessoas rejeitadas na sociedade como nós.
a commis ici un bon métier, e torna um bom senhor, eux acabent à prostituer, toma prostitutas comme ici une sœur en Christ. e torna uma irmã em Cristo. L'ancien évangile, Antigo Evangelho, Oyo Pierre, Jean, Badaye Koteya, que Pedro e João estavam brigados. Nzamba Tindi William Branham E Deus enviou William Branham a confirmé hier e o confirmou qu'on a ramené Bisso dans cet ancien évangile là. para nos levar de volta a esse antigo Evangelho. Amen. Amém. Donc nous vous souhaitons bon appétit spirituel. Então vos desejamos bom apetite Ce espiritual. que Branham a dit, Branham a dit, ne soyez pas chopés E quando ouvires Branham diz, não te escandalizes. et vérifiez, il y a toujours dans la Bible, oui. E verifique e você verá que está na Bíblia. Amen, oui. Amém. Voilà, programme Nabiso, il y a semaine, Esse é o nosso programa de semana. nous serons ici ah oui. Il est, pardon, Koutana mercredi, jeudi, non, vendredi, oui. Vamos nos encontrar aqui na quarta, quinta, sexta. Mercredi, jeudi, non, vendredi, Quarta, quinta e sexta-feira, à partir de 13h30, oui. a partir das 13h30. Il y a pas réunion Nabiso à prière, tout ça. É para a nossa reunião de orações. À Dominicain, vraiment, Bolim Bissabiso, tout ça. E os dominicanos perdoam-nos mesmo. Et que Dieu aille au cabinet Mawa. E que Deus tenha pena de vocês. Sim. Voilà, pendant rappel Nabiso, tu veux parler sur le mariage chrétien Para o nosso tema, estamos a falar do casamento cristão. et que tout le monde se marie, c'est vrai. É que é verdade que todo mundo se casa. Il y a des païens, les nganga qui se marient, E há pagãos, curandeiros que se casam. mais nous parlons de mariage chrétien. Mas estamos a falar do casamento Et cristão. pour Nabiso chrétien, que le mariage, c'est la première institution où Nzambe Yemoko a institué à Jardin d'Éden. Para nós os cristãos, o casamento é a primeira instituição que Deus ele próprio instituiu no C'est Jardim de Dieu, Éden. c'est Dieu qui avait dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. E Deus é quem disse que não é bom que o homem seja só. Donc Nzambe a institué aqui mariage. Portanto, Deus é quem introduziu o casamento. Alors, en tant que des enfants de Dieu, Portanto, sendo filho de donc Deus, s'il y a des gens qui peuvent comprendre le mystère du mariage há pessoas que devem entender o mistério do et casamento aider les autres, les ambitions de bande ensemble. e ajudar outros, somos nós, filhos de Deus. Amen. Amém. Puisque les institutions où Nzambe abisso des institutions qui n'a Jardin d'Éden. Porque é a instituição que nosso Deus instituiu no Jardim de Éden. Pour Nakaya Adam, on avait vu que Adam n'avait pas cherché une femme. Para o caso de Adão, nós vimos que Adão não procurou mulher nenhuma. Nzambe d'après ça qui est moi aussi. Deus é quem lhe deu Et mulher. tant que Adam lobby que Nzambe, vous savez, je sais que je suis né plus à cause de la femme que tu m'avais donnée là. Tanto quando Adão disse que estava esse pecado, é aquela mulher que tu me deste. Nde Nzambe alors tika kopesa bato moi aussi depuis mukoloana. E a partir daí, Deus nunca mais deu mulher a algum homem. À moins que la prophète majeure. A menos que seja profeta maior. Ah, c'est la prophète majeure. Nzambe tika kopesa bato moi aussi depuis Se Jorona. não for profeta maior, Deus nunca mais deu mulher a Alors homem. je te donne ma parole. Disse, eu vos dou a minha palavra. Yo lukangai na prière tout ça. Tu procure-me pela oração. Donc le mariage est vraiment likambo ya bato, c'est vrai. Portanto, o casamento realmente é humano. Amen. Amém. Eza makambo ba ange te ba ange ba balaka te non. Não é caso dos anjos, porque não se casam, não. Ah, to balaka na vision, to na songe, to na prophétie te non non. Nós não nos casamos nem pela visão, nem sonho, nem profecia, não. Donc eza engagement etali yomoko Portanto, é engajamento que te diz respeito a et ti Dieu próprio. te donne sa parole. E Deus te dá a sua palavra. Alors voici la seule manière pour vous de faire un bon choix. Essa é a única maneira para você fazer uma boa escolha. D'abord, regardez au caractère. Primeiro, olhe para o caráter. Vous croyez les prophètes? Vocês querem um profeta? D'abord, regardez au caractère. Primeiro, verifica o caráter. Desculpa-me. Après le caractère, s'il y a l'amour, là, vous avancez tout ça. Depois do caráter, se houver amor, aí você pode avançar. Là, tu peux avancer, tu le vas mingi après tout ça. Portanto, vamos avançar, vamos falar um pouco, muita coisa. Tout le monde qui était babalaka à partir d'influence. Nós vimos que não se casa a partir de uma influência. Babalaka nambongo to à partir de beauté, tu démarche. Não se casa por causa do dinheiro, nem beleza, nem andamento. Mais tout doit avoir comme base la parole de Dieu. Mas tudo tem que ter como base a palavra de Deus. Et tout le monde qui est que le vœu aux osala
eze lié yo ti liwa ekokabola bino na veyo wana. E nós vimos que o voto que você faz te liga até a morte com aquela mulher. Donc okokota yango na légèreté te tout ça. Portanto, você não pode entrar a isso como brincadeira. Babalaka na ba commission te tout ça. Não se casa também com comissão. Mais esengi na yo ozali loba na nzambe pe oluka nzambe na la prière. Mas é preciso que tomes a palavra de Deus e procure Deus através da oração. Tomonaki ba étape mariage, la fréquentation, E nós vimos as etapas do casamento, a frequentação, fiançailles noivado, et puis cérémonie où il Depois- permet bino bokoma une seule chair. a cerimônia que vos permite se tornar uma só carne. Amen. Amém. Oh, tomonaki fois passé tout ça. Isso é que nós vimos a vez passada. Alors dimanche tobandaki boye. E nós domingo iniciamos aqui. Au commencement, nzambe asalaki chaque couple et chaque espèce. No princípio Deus fez cada Na espèce union surtout, il y avait un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. para cada espécie houve macho, fêmea. C'est-à-dire que la chienne ou la femelle du chien était une créature de Dieu. Quer dizer que a cadela era criatura de Deus. La vache et la femelle du taureau étaient une créature de Dieu. A vaca, portanto, a fêmea do touro era uma criatura de Deus. Tango nzambe asali bongo na ba espèce union surtout. Quando Deus assim fez para todas as Et espécies, comme na mutu, chegando ao homem, asali couple bongo te. não fez assim casal. La dernière créature c'était l'homme. A última criatura era o homem. Est-ce que vous croyez en cela? Vocês creem nisso? La dernière créature de Dieu, A última criatura de Deus, asali Adam. ele criou Adão. Asali yemoko. Era sozinho, Mais à l'intérieur de lui, mas dentro il dele y avait deux natures ou des esprits. havia duas naturezas ou dois espíritos Nakati yanzoto moko. dentro de um só corpo. C'est ça le grand mystère du mariage. Este é o grande mistério do casamento. On a une espèce mususu mystère wanezate, E que em todas as outras espécies não tem esse mistério, seulement une espèce humaine. somente a espécie humana. Amen. Amen. De tango nzamba lobi que il n'est pas bon que l'homme soit seul. É assim que quando Deus disse que não é bom que o homem seja só, Aye kolalisa Adam pour lui. ele adormeceu Adão. A créé Ève quelque part. E ela não criou ao lado algures de Eva, Aye não, alalisi epongi. mas adormeceu a Adão Aye ko tirer esprit féminin zaki na katia Adam wa. e retirou o espírito feminino que estava em Adão. Tanga retirer yango. Depois de retirar, A vu une partie à corps ya Adam. e tomou uma parte do corpo de Adão Aye ko sala ko former nzoto ya Ève. e formou o corpo da Eva. Donc Ève a salami directement par nzambe boité non. Portanto, a Eva não foi criada diretamente de Mais Deus, a sa não, sous-produit ya Adam. mas é produto derivado de Adão. Amen. Amém. C'est ça le grand mystère. Este é o grande mistério. Et pas il y a banyama mususu nzamba sala boité. A outros animais Deus não fez assim. Asali c'est pas tigre à part, tigresse fait à part. Fez tigre ao lado, a fêmea também ao lado. Asali lion à part, lion à part. E fez leão à parte, leoa à parte. Mais et pas ya mutu, asali mutu yemoko, Mas o homem fez um homem sozinho, un être double. um homem duplo, um ser duplo, Na deux esprits katinaye. com dois espíritos nele. Alors ayeko séparer seulement E somente veio et separá-lo atibango ensemble. e assim colocou junto. Frère Branham malobi, Abraão disse: cet homme était fait à l'image de Dieu. este homem foi feito à imagem de Mais Deus. cette femme n'était pas faite à l'image de Dieu. Mas esta mulher não foi feita à imagem de Elle est Deus. faite à l'image de l'homme. Foi feita à imagem do homem. Amen, ma soeur. Amém, irmãs? Moni ma famille nangai, famille nanga tout ça. Sabe que diz respeito à minha família. So tuni Eve, maman na yo nani? Se perguntar a Eva quem é sua mãe, Papa na yo nani? quem é teu pai, Famille na yo nani? qual é a sua C'est família? Adam. É Adão. Oui, c'est Eve. Porque a Eva Zaki musuni ya Adam. foi a carne Mikuwa de ya Adão, Adam. osso de Adão. Benzamba sali yango forme ndenge ozawa. É que Deus te fez a forma de que estás aí. Esprit ya Adam féminin. O espírito feminino de Adão, Nzamba retiré yango. Deus retirou Aye kotia yango na kati ya musuni e wa. colocou a colocar naquele corpo. Amen. Amém. Alors, so tali na banyama nyonso to, Agora, se verificar nos outros vous animais, verrez lion. vai ver o leão. Aza kitoko par rapport à lion. É bonito em relação a Vous leão. verrez tigre. Vai ver tigre. Aza kitoko par rapport à tigresse. É bonito, mas em relação a fêmea. Seulement na espèce humaine. Somente na espécie humana, Nde omona mwasi ya mutu nde aleki mutu na que kitoko. faz notar que a mulher do homem é que é mais bonita do que o homem, À cause de ce mystère ici. por causa deste mistério. Seulement une espèce humaine. Somente na espécie humana. Alors, cet esprit masculin ici, Agora, esse espírito masculino c'est un esprit é dur. um espírito duro, Pour esalama pona ko commander. porque foi feito para mandar.
Et ça m'a pas commandé, Foi feito para mandar, on a diriger. para dirigir. Maintenant, cet esprit féminin, Agora, esse espírito feminino c'est un esprit doux, é um espírito manso, un esprit humble, un esprit consolateur, um espírito un consolador, esprit um patient. espírito paciente. Adam en avait le deux. Adão tinha os dois. Amen. Amém. Alors, nde asalama na image ya Nzambe ndenge wana. É que foi feito assim a imagem de Et Deus. vous verrez que Dieu a dans deux natures wana. E vai ver que Deus tem essas duas Dieu, il est naturezas. notre Père, Deus é nosso Pai, il est aussi notre mère. também nossa mãe. Ndenge Adam réellement va qui reflète na yo. De maneira que Adão realmente era seu Ah, Nzambe atie na bloc moko wana. Deus não meteu num só bloco. Mais abimisi esprit féminin. Mas fez sair o espírito feminino. Cette nature-là mince, Aquela natureza mansa, douce, mansa, pleine d'amour. cheia de amor. Donc parti amour ya Adam. Tanto a partir do amor de Adão, Asaleli yango vase nango. fez para ele um vaso. Vase oyo euti ailleurs te. Esse vaso não veio de C'est fora, une partie d'Adam aussi. mas é uma parte também de Adão. Amen. Amém. Sikoyo ngai na yo tango toyaka na mokili. Agora, tu e eu, quando viemos ao mundo, Tobotamaka comme ça incomplet. nós nascemos assim incompletos. Nde soki otangi bakoti na yo omona par rapport à mwasi ya mwasi elekaka moko. É que quando você conta as suas costelas, vai ver que na mulher tem uma a Toyaka mais. ndenge wana incomplet. Nós viemos assim Alors incompletos. ozokoma complet E tu te tornas completo ntango omoni parti amour na yo. quando você descobre a parte do seu amor. Après mariage bokomi une seule chair. Depois do casamento, você se torna uma só carne. Vous le croyez? Vocês creem nisso? Voilà mystère ya mariage yango. É o mistério do casamento. Oyo moto esengeli apénétrer yango dans la foi à la parole de Dieu. Em que o homem deve penetrar na fé através da palavra de Deus. Eza différent da prostitution. É diferente da prostituição. Eza différent na désordre ya libanda. É diferente da desordem de Puisque fora. tango nzambe azomona mwasi oyo azomona au travers de cet homme ici. Porque quando Deus está a olhar para esta mulher, está a vê-la através deste homem. Yango moni pourquoi mwasi oyo azwaka kombo ya mobali. É por isso que você nota que a mulher toma o nome do marido. Amen. Adam, Adão, fils de Dieu, filho de Deus, partenaire ya nzambe. portanto, parceiro de Deus. Nzambe alobi nazosalela yo une aide. Deus disse: eu vou fazer para ti um ajudante. Partenaire na yo pe. A sua parceira também. Oyo akosunga yo tout au long ya séjour na yo awa. Que vai te ajudar durante toda a sua estadia. Dieu ne l'a pas créé, non. Deus não a criou. Vous Não. n'êtes pas fait à l'image de Dieu, non. Não és feita a imagem de Deus, não. Vous êtes fait à l'image de votre époux. Só é feita a imagem do seu esposo. Tango nzambe asali mwasi atie pembeni ya mobali. Quando Deus criou a mulher, fez a mulher En respectant cet homme-là, respeitando aquele homem, en servant cet homme-là, servindo aquele homem, ezokende na compte ya nzambe. isso vai na parte de Deus. Des fois bana malobi, Irmã Bruna disse: femme, quand vous servez votre mari, mulher, quando você serve seu marido, c'est alors que vous servez e Dieu. quando você está a servir Deus, Et Bible lobby, femme, Et la Bible- obéissez à votre mari obedece seus maridos comme au Seigneur. como ao Senhor. Oh, amen, ezate. Não amém? Bana basi ya Malachi 4, bazate. Não há aqui filhas de Malaquias 4. Baki na bino dimanche, bobanga te li bananza. Eu disse domingo, não temam a palavra de Deus. Banzambe ngana zana posa na bika. A palavra de Deus, eu preciso. Loba nzambe ngana zana posa na bika. Diga a Deus, eu quero ser salva. Liloba na yo etaye ngai. Que a sua palavra me talhe, Elongola mabe kati na que ngai. tire o mal de mim. Nakomaki distrait, Eu estava distraído, nabosanaki, eu me esqueci. liloba no ezongisa nga na E a nzela. sua palavra me volta ao On avait caminho. encore dit que dans l'Ancien Testament, Diz também que no la Antigo loi Testamento, eza lokola police. a lei é como uma polícia. Ekangi yo atie yo na kasho. Te apanha, te coloca no calabouço. Mais makoki ya kobimiso na kasho, la loi n'en avait pas. Mas a possibilidade de te tirar do calabouço, a lei não tinha. Amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, No Novo Testamento, par la prédication de la foi, pela pregação da fé. quand vous croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur, Quando você crê em Jesus Cristo de todo o seu liloba na yo coração, ebeti motema ekondane yango, e a sua palavra toca o seu coração, makila condena, ya Christ epurifie motema wana, o sangue de Cristo purifica esse coração. soki ondimi yango malgré makasi ya liloba wana, Se tu crer a força dessa palavra, le Saint-Esprit descend o Espírito Santo et de veut Deus changer yo. e é que vai te mudar. Amen.
Donc, kusilikate quand la parole de Dieu est prêchée. Então, não te zangues quando a palavra de Deus é pregada. Kokimate quand la parole de Dieu est prêchée. Não fujas quando a palavra de Deus é Yo pregada. lilonga liloba ya Nzambe. Mas tu ames a palavra de Deus. Ona kati nango eza na makoki ya changer Porque yo. nela está a possibilidade de te mudar. Amen. Amen. Quand nous parlons du sang de Jésus, Quando nós falamos de sangue de sur Jesus, la terre, on n'a pas la substance chimique. na terra não há sangue químico. Mais la vie de ce sang-là se trouve dans la parole que vous écoutez. Mas a vida daquele sangue está na palavra que você escuta. Quand vous recevez cette parole telle qu'elle est, E quando você recebe essa palavra na la vie là transforme votre cœur. aquela vida transforma seu C'est coração. ça le plus grand de tous les miracles. Esse é o maior de todos os milagres. Vous croyez en cela? Vocês creem nisso? Maintenant, un jour, Fabanam, Agora dia, o irmão Brana ayokaki bandekumo bazoloba. ouviu alguns irmãos a falarem: Nga pasteur ayaki nandaku. o pastor veio em casa, Kuti anniversaire à moi Natolé na y ensemble, c'était très bien. encontrou o aniversário da criança, nós comemos com ele, muito foi Bolami bem. madeso bien, Mungu ekangai bien vraiment. Passou muito bem mesmo. Sobinga pe ayaki pa na biso tout ça. Você vem também na nossa casa assim? Alinga pondu tolie na ye pondu ensemble. Gosta de Isaac, nós comemos com ele juntos. Sobinga pe ayaki pa na biso tout ça. Esse vê também a nossa casa. Ko frère bana m'écouter. A Brana estava ouvindo. Abi nzambe nga pauvre homme vraiment. Disse eu, pobre homem, Deus. Pourquoi nzambo salinga lokola pasteur wana te? Por que não me fizeste assim como aquele pastor? Deus? Basta la muki na tongo. Basta acorda de manhã, Atamboli partout. ela anda em todo lado, Azongi na e eu pokwa. volto a tarde, Lobi ala muki na tongo. e amanhã também acorda. Nga musana nga kaka ko bombarder par-ci par-là. Eu, meu trabalho é só bombardear ela. Nazala ta lokola pasteur Que wana. seja pelo menos como aquele pastor. Nzamba bendiye. Deus puxou. Alobi. Disse, Oyebi pasteur wana. sabe esse pastor? C'est les gens, des gens, Babeta Massoula, il y a Georges Mbanda, Nacher, tout ça. São pessoas que andam contar a história de Jorge Mandanda. Ils n'ont rien à voir avec le maniement de l'épée à deux tranchants. Não tem nada a ver com o machamento de Un espada. prédicateur, avant de monter à la chair, doit prier 4 heures du temps. Pregador antes de vir ao púlpito tem que orar 4 horas. Azamuta tambola te É branam. uma pessoa que vagabunda. Na sala yo différent na ye. diferente dele. Osio yo kaye na Já chair. lhe ouviste no púlpito. Batwana bazo beta masolo Agora a wana. gente está contando a Vie história. na bango oyebi. A sua vida você Peut-être à conhece. confondre qui diaconana qui Às pasteur. vezes confundiu o Yo diaconato za com o pastor. bombardier. Tu és um bombardeiro. Il faut tikala na présence na Você katamboula tem que yi. ficar longo tempo Dans vos com matins à você. chair, E quando só vous recréez le vie des você gens. recria a vida das pessoas. Vous comprenez? Estão entendendo? N'ayez pas peur. Agora não tenham medo. Malachi 4, créez ngai lisusu. Malaquias 4 criar, vem. Malachi 4, changez motema na ngai. Malaquias 4 muda o meu coração. Oza lokolo komi na matanga te Não non. fica, parece que está no óbito. Fungola motema na yo. Abre seu coração. Amém. Amém. Eve, wapi papa aboti yo? Eva, onde está o teu pai? Problème non de ba famille na ngai. O teu Moni problema ba é que famille na não ngai. sabe a minha família. Vous savez, Sabe? excusez-moi, Desculpe. vous aimez la parole de Dieu. Eu gosto da palavra de Deus. Tant que ça la cotisation. Quando nós fizemos a Frère contribuição, Nabiso Koufi, o nosso, Sœur Nabiso Koufi. a nossa irmã morre. C'est très bien. Muito bem. C'est une partie de nous. É uma parte de nós. Mais moi sindi akundaka mobali na ye. Mas a mulher é que luta a favor Mobali do ndi seu marido. akundaka mwasi na Ah, ye. que inteira o seu marido. Eza promesse epesamaka awa. É a promessa que tem sido dado aqui. Tokomi mosuni Nos moko. tornamos uma só carne. Lien ezokatana ngande na kotia na se ya mabele. Laço vai se contar. Eu é que vou Soki enterrar a oke mulher. avant nga na kolanda Se yo tu fores antes, eu vou et te to seguir. continuer amour de l'autre côté tout E ça. vamos continuar o amor no outro lado. Mon émissaire à mariage. Talvez o ministério do casamento. Donc nzamba azomona bino bloc moko. Portanto, Deus estava a viver um só bloco. Ça c'est lié au salut. E está ligado à salvação. Tango frère bana mamona ki bazobenga ba toujours à couronnement. Sim, o dia que, quando o irmão Brana viu, as pessoas estão sendo chamadas de dia Batanga de ki coroamento. kombo ba sœur te. Babenga ki kombo ba sœur te. Aí não chamaram o nome de irmã. Puisque la femme est censée porter le nom de son mari. Porque a mulher deve levar o nome do seu Tango marido. babengi frère Neville. Quando chamaram o irmão Neville, Sœur a telemi pemba la moko. a irmã também levantou. Pona nini? Por quê? Mobali oyo nzamba pesi bâton de commandement. Esse marido deu cajado de mandamento. Soki aza sauvé esengeli mwasi yo pe azala sauvé. Se for salva, essa mulher também tem que ser salva. Mwasi yo esengeli aimite comportement ya mobali oyo. Essa mulher tem que imitar o comportamento deste marido. Responsabilité na ye. Só eza komemeli ba brochure munene munene lokola juriste te chaque butu fo banama di non. não é fazer, portanto, muitas brochuras não te diz.
Porque irmão Branham disse como Mais bon, il y a jurista. qu'on mener une vie correcte. Mas é sim levar uma vida correta. Nzamba mona vie qui mo santo kati na yo. Que Deus veja a vida santa em ti. Moi si na ya mona que ça c'est un serviteur de Dieu. Que a tua mulher veja que esse servo de Ye Deus a imité yango. e que ela possa imitar isso. Yango soki moi si no akena lifelo nzamba kotuna molimo ne pa na yo. É por isso, se a sua mulher for ao inferno, Deus vai chamar, pedir o seu espírito. Question réponse sur la Genèse. Pergunta e resposta sobre Gênesis. Dans la prédication les signes fois Branham dit A pregação sinal do irmão tango Branham moi disse, si mutu bandi ko baluka par-ci par-là. quando a mulher está assim, cabeça em confusão, Mobali achaka mablongo na se ko réclamer amener pa o nzambe. marido mete seu joelho debaixo para poder reclamar. Donc a sua premier alma dele. intercesseur ya moi si c'est son mari. Porque o primeiro assessor dessa mulher Premier é seu pasteur marido. na ye c'est son O mari. seu primeiro pastor é seu marido. Oyo azopesa ye bolingo. Esse que está Et pas nzambe azosenga molimo na ye. mas de Deus está Que chamando ma a sua femme alma. comprenne la parole de Dieu. E a mulher está Moi si acompanhando a nanga palavra a de Deus. changé. Que a minha mulher mude. Ah frère, il na bossa na. Quoi madame dit encore? Quando Tango moi si azolata mabe. a mulher está se vestindo Mutu mal, akokondane eza mobali a oyo. quem deve ser condenado é esse Si homem. il faut kozwa fimbo. Se Tango sere alati liputa collection ezomonana na quando a nsima. irmã mete pano em seu cueca, monta Alati blouse mabele ne ezomonana. também tem blusa. Il faut kozwa fimbo alilo bakobeta mobali na ye. Quer pegar chicota Po para bater seu abosani marido, responsabilité na ye na kati ya ndako. porque esqueceu. Alors tango nzambe akitaki na jardin d'Eden. E quando Deus desceu no jardim de Alors Éden, katiaki bango na même pied d'égalité. enquanto ele meteu no guarda, Na deuxième alliance nzambe akiti. segunda aliança, Alobi yo musala na yo kotosaka ye toujours. tu, o teu trabalho é Yo obedecer a ele. napesi yo bâton de Aqui commandement. é o cajado para- Soki bato baye kosenga nyongo mwasi nafutaka nyongo te boye na boye yo nde oza concerné. Se as pessoas vierem pedir dívida porque a tua mulher não paga, você que é Soki bato baye responsável. yo mwasi natongi nga boye na boye yo nde mobali oza concerné. E se as pessoas vieram porque a tua mulher Oza não appelé paga, à você veiller sur son âme. Você tem que velar sobre a sua alma. Puisque si c'est un mariage chrétien, Porque se for um casamento pour cristão, outil éternité, vocês vieram de pour eternidade, traverser dans les vocês temps atravessaram um tempo, et pour en tempo, éternité. vocês estão a voltar para a eternidade. Amen. Amém. Vous croyez le prophète? Tá. Awananda koyo ngande chef. Aqui nesta casa, eu que sou chefe. Awananda koyo oyongana lobi yango nde salamaka. Nesta casa, a minha palavra tem que ser feita. Interprétant nde frère Banama lobi. Interpreta aí de maneira que Que irmão Branham awananda koyo ngande chef. disse, que aqui nesta casa eu sou Vie chefe. na comportement nanga yango nde bonda ko imiter. A minha vida e comportamento é que tens que imitar. Ndenge nga na vivaka yo pe mwasi nanga vivre ndenge De wana. maneira que eu vivo, tu, minha mulher, viva também assim. Vous croyez le prophète? Creio no profeta. Et frère Banama bi soki mobali aza converti. Irmã Branham disse, se o marido for Soki convertido, mobali aza sérieux. se o marido for sério, Nde ekosala ye te. fará com que Mwasi wana mona ba verti ya liloba nzambe kati na ye. aquela mulher veja a virtude Et da pour palavra. inspirer respect pas mwasi wana. Vai inspirar o respeito daquela mulher. Vous croyez le prophète? Creio no profeta. Alors cette domination là ce n'est pas comme dans l'armée. Diz aquele domínio não é como no exército. Alors c'est une domination il y a bolingo réellement. Isso é o demônio real, domínio Moi ça realmente la do amor. sûr que à part Jésus-Christ cet homme m'aime moi. Que aquela mulher tem a certeza, além de Jesus Cristo, esse homem me ama. Compagne na ye ya vie c'est moi. A sua companheira de vida sou eu. Maman nanga papa nanga nga nazwa place à maman wana. O meu pai e minha mãe, eu tomei aquele lugar daquela mãe. Amen. Amém, não? Vous êtes quand même gentil. Hein? Tem uma habilidade, não? Les gens ne changent pas pourquoi. As pessoas não mudam porque Frère Avandi azoyo que la moisi na ye prédication. o irmão sentou, está a ouvir a pregação para a sua Makambo mulher. bateya ki yo na yo yokaki te. Aquilo que eu Yo nde ozokomisa ye teti. você quer estar com a teimosa. Ntango oza chrétien. Quando você é cristão, Et que mwasi na yo mutu eza malamu te. é que a cabeça da tua mulher não está no lugar. Manifestez amour comme l'a dit Frère Branham. Manifeste o amor de maneira que diz Moi que c'est sentir que vous l'aimez. a mulher sente que Parce você que o l'amour ama. bannit la crainte. Porque L'amour o amor est tira plus fort que la haine. Que o amor é mais L'amour forte. pardonne tout. O amor perdoa L'amour tudo. guérit les maladies. O amor cura L'amour tudo. change. O amor muda. L'amour O réclame. amor reclama. La foi et l'amour sont des parents. Diz a fé e amor são parentes. Ce qui moi ça se sentir aimé réellement. Se a mulher realmente se Et que dans cette maison naza reine. é que naquela casa é rainha, Dès que ça attend on dit quelque chose et doit écouter. fará com que quando você dizer uma coisa, vai te Ce qui a ouvir. yo qui te tient ma bolongo dans ses réclamer et tout Se ça. não vira a joelha, te reclama sua alma. Puisque diz. n'oubliez pas, attends moi ça comme une adoption. Porque não esqueça, a mulher pode chegar à adoção. C'est un être faible. É ser fraco. Yango nzamba lui appelle ça ba responsabilité te non. É por isso que Deus diz para não lhe dar responsabilidades, não. Ah. É isso.
Na question réponse sur la Genèse. A pergunta e a resposta sobre Gênesis. Alors bi soki mwasi a péché nzambe atiaka ngo na konti ya mobali. E se a mulher pecar, Deus coloca isso na conta do marido. Omoni droit divin papa. Loba amen papa. Diga amém. Alors bi nzambe atiaka na konti ya mobali. Parte do homem. Yango mwasi esengeli atosa mobali na ye comme mon Seigneur. É por isso a mulher deve obedecer ao seu marido como ao Senhor. Mener une vie correcte. Leve uma vida correta. Une vie transparente. Uma vida transparente. C'est ça que mobali na yo azana confiance pas na yo. Fará com que seu marido tenha confiança em ti. Kozana ba kesi mi balete. Não tenha duas caixas. Puisque Dieu te voit, tu n'as pas de tête. Não tenha duas têtes de cabeça, porque Deus te vê. Ce qui va cabelo eloko quelque part. Deus te tem uma coisa. Ya ke pa ya mutu. Vem a cabeça. Nazana $100 a tela pesa kingai. Eu tenho. Yonde gérer yango. Tu é que pode gerir isso. Oh, wapi ba chrétien ndenge wana. Wapi ba chrétien wana. Onde está as cristãs? Nazo sala salaire na ngai yango 50,000 kwanza. Tu a trabalhar, está aqui meu salário 50,000 kwanza. Meu Seigneur. Meu Senhor. Ah, comment on dirait en portugais? Meu dono, voilà. Ah. Voilà. Vous confondez na Seigneur à Messier, tout ça. Talvez pode, portanto, Seigneur veut dire kolo nangai, dono nangai. Dono, meu dono. Salaire nangai yango. Aqui está meu salário. Yo gérer yango. Tu gere. Ah, ce que combina no makambo te ozamo sika na nzambe. As coisas, você está longe de Deus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétienne. Você não pode dizer que você é uma cristã. Ce qui harmonie o yezate entre yo na mobali na yo. Se não houver essa harmonia entre tu e seu marido. Mobali a sentir que vous avez confiance en elle. Que marido, você tem confiança nele. So ba pese ko yiba ngote por favor, zo bebi sa ye. E se não rouba isso porque você está a estragá-la. Il y a des frères moi yiba kambonga moi c'est na comme ça. Há irmão assim que rouba a mulher, o dinheiro do seu marido, Oui, a mulher. il y a des frères comme cela. Sim, existe, tá dizendo. Ah, na mona que on azwa ki yango ya yote, Eu aza vi moi isso, sina ya eu yote. tirei, mas não é teu. Ozo bebi c'est na mauvais comportement wana. Você está a estragá-la com esse mau comportamento. Alors tango loki lo kwande wana ozo lona disconfiance kati na E ye. quando você faz assim, você está a semear a desconfiança nela. Yango zo mona liteyo zo kita na resistance. E você Pona está yo vendo ki que a moyibi na yo. entra com resistência por causa da sua gatunice. Ah, oh, amen go. Diga amém, não? Wow, c'est ça véritable niveau église yango. É esse o verdadeiro nível da igreja. Tia ba prophétie, ba enseignement, ba parlant langue nyonso na sima. Pode Niveau profecia, église yango yo. todo Ne nous pra- trompons pas, regardons la réalité en face. Não vamos enganar, vamos olhar a realidade em face. Toza musika na nzambe. Oui. Estamos longe de. Sim. Niveau église yango yo. Esse é o nível da igreja. Leo zomona na amen zo ko koloba te. Eu bem até amém. Véritable niveau na biso yango yo. Esse é o verdadeiro nosso nível. Sauve-moi ou je meurs, Seigneur. Salva-me, Senhor, eu vou morrer. Yes, soloba qui si deux d'entre vous s'accordent Disse dois entre vocês concordam. pour demander quelque chose. Peçam uma coisa. Na za kati na bango. Eu estou entre eles. Accord oyoyo. Essa acordo. Ezali bende ba bijoutier ba fabriquer te. Não, esse feira aqui, os brancos. Eza voile te. Não é veio. Mais liloba nzambe vandi na kati zo renye. Mas a palavra está dentro, está a reinar. Solobi ah ngai Você na diria, obala na ngai te. eu não vou me casar. Nzamba ko obligé obala ta obligé a mutu te. Deus não vai te obrigar a casar. Dai Deus mutu não aloba obriga. na yo très bien yaka kolala na église okomba ka église otanga ba brochure bonde la ka butu pe moi oke ngali nga bongo. Vai te dizer, oh, que você pode vir e varrer a igreja, faz tudo, hora à noite. Eu gosto assim. Mais tango bali mariage chrétien yango yo. Mas quando você se casa, este aqui é o casamento cristão. Yango moni après cérémonie É por isso que você nota depois da cerimônia, okomi sœur telle. você se torna irmã Ça veut fulana. dire que Dieu te voit au travers de cet homme. Quer dizer que Deus te vê através deste homem. Quand vous manquez de respect à cet homme-là, on manquez de respect par Nzambe. Quando você faltar a esse homem o respeito, você faltou a Deus. Tango okangisi ennemi, okangisi Nzambe ennemi. Quando você lhe torna inimigo, você é inimigo de Deus. Je te conseillerais lala na yo ronfler, ko tia maboko likolo te, ozoleka satan na yo, ezoleka ta toiture te prière wana. Eu vou te aconselhar, você pode dormir e roncar, mas não meta as mãos à frente, em cima para você orar. Isso passa mesmo assim em cima. Femme, E obéissez à votre mari obedece aos vossos maridos, comme au Seigneur. como ao Senhor. Ndenge tosaka Nzambe, De maneira que você tosa mobali no ndenge wana.
a Deus. Okoboya seulement tango maloba na ye interférer na liloba na Nzambe. Você vai recusar somente quando as suas palavras forem contra a palavra de Deus. Ce qui est interférer te, Se não forem tiango contra, en pratique. pratique isso. Nzamba bundela nga libalo yo penza. Que Deus lute a meu favor. nesse Nzamba casamento. telema libalo yo penza. Que Deus se levante nesse casamento. Nzamba mesmo. ko telema soki yo honore maloba na ye. Deus vai se levantar se você honrar suas palavras. Soki honore maloba na ye te Nzamba ko telema te. Se você não honrar as suas palavras, Deus não Kamata vai maloba falar. oyo tiango en pratique. Toma essas palavras, põe em prática. Et Dieu sera de ton côté E maintenant. Deus estará ao seu lado. Mais tango yo mo bandi ko se faire justice. Agora, quando você faz suas próprias Obimi justiças, gang. você se torna uma Obimi pessoa yanke. Você se torna uma pessoa assim bem. Ataba ceux qui se frère Branham a prié, nada vai se fazer. Mesmo se recusar, portanto, ressuscitar lá, mesmo se ressuscitar Branham, nada vai se fazer. Nous venons à l'église Nós viemos à igreja pour devenir des meilleurs papas, para nos tornar melhores de papais, meilleures épouses, melhores esposas, de meilleures mamans. melhores mamães. Ceux qui n'ont rataki éducation en famille, Se eu falhei a educação familiar, ceux qui n'ont rataki éducation en classe, se eu falhei a educação da tant qu'on a escola, commis chrétien, na kutani na troisième éducateur. quando me torno cristão, me encontro com Donc, éducation na ye ya liloba ya Nzambe a sua educação com a palavra de Deus. et compensaka de loin les deux premières wana. E isso compensa muito aquelas duas Okomi primeiras. une nouvelle créature. Você se torna uma nova criatura. Et une femme convertie, Mas uma mulher convertida, Brahma lobito Bible lobi susu, Branham disse, a Bíblia diz também, vie na ye était ya kakole quand même lité ya wasolong. a sua vida prega mais do que a pregação daqui. Vous êtes gentil boloba amen. Sejam amáveis, digam amém. Mon véritable nouveau na yo. Está a ver o seu verdadeiro nível. Oza musika na E Nzambe. assim você está longe de Banda Deus. koluka Nzambe changer ngai. Você começa a procurar a Deus, muda-me. Amen. Amém. Amen. Amém. Oh, c'était le dimanche passé. Foi domingo passado. J'ai cherché quelque chose là sur l'union invisible. Eu estava a procurar alguma coisa sobre a união invisível. On a continué matin là sur le royaume du Père, du Fils, tout ça. Que continue minha pregação, ensinamento sobre o reino do Sakala Pai. e Filho. brochure ebele ebele awa. Tenho aqui muitas brochuras. Na luki na omona te. Eu procurei, não estava Na vendo. moni mariage et divorce leki. Depois vi casamento passado, Na casamento na de divórcio. motema bouger tout ça. E senti alguma coisa, tocou no On a meu simbi yango coração. lisusu. E eu peguei isso mais. Senti que tu devais parler sur le mariage. Eu senti que devia falar sobre casamento. T'en as préparé sur le mariage? Tanto quando preparei sobre o Brochure casamento, yango emonani. a brochura apareceu. Nzambe nde aincostar na mateya wana. Deus é que encostou um pouco aquele Alingi ensinamento. tobonga par rapport à makambo oyo. E ela quis que abordássemos primeiro Po essas ba coisas. prière na biso eza na sens na lola. Para que nossas orações tenham um sentido no Soki Senhor. otie makambo oyo en pratique. Se você praticar essas coisas, Ntango obanda koprier, quando começar a Nzambe orar, akomona yo te. Deus não vai te ouvir. Akoyoka mongongo no travers makila ya Kristo. Vai ouvir a sua voz através do sangue de Cristo. Amém. Amen. Soki otiaka makambo oyo en pratique te. Se tu não praticas essas Soki coisas, Niger sera ekopona ozala madrinha na mariage na ngai. se alguém vier, porque seja madrinha no meu casamento, Loba je suis gentil avec toi jeune fille. diga, eu sou amável contigo, Naza nanu moça. musika ngai moko. Eu próprio ainda estou longe. Ntango na banda kopesa mateya kitoko ya malamu. Quando eu começar a dar bons Me conselhos, teimosia na ngai nde banda kokota yo. mas a minha teimosia que vai Nalingi yo entrar. mingi nalingi ozwa poison te. Eu não quero que você tenha Kende veneno. oluka mutu mosusu. Vai procurar outra Zala pessoa. gentil, afasta-te. Seja amável, afasta-te. Que não música. Oh, vous aimez les prophètes, hein? Ama um profeta. Vous aimez Malachi 4? Ama Malaquias 4. Sim. Nzambe atia ngo pembeni maintenant. Esika moko. Deus meteu agora junto. Azomona lokola bloco moko. Ela está a ver como um só bloco. Fabana malobi boy. Mas Brana diz o seguinte: Adam péchaki te. Adão não pecou. Ève ndan disait qu'il y a une erreur. A Eva que ele meteu um erro. Adam savait ce qu'il faisait. Adão sabia o que fazia. Ève, un être faible, elle ne savait pas. A Eva, ser fraco, não sabia. Ève avait expliqué à Adam. A Eva estava a explicar a Adão. Adam tali Ève abungi. Adão olhou para Eva, amor. Il a fallu Adam le salut est individuel, ma soeur. Adão devia dizer, minha irmã, salvação individual. Ève tanga sali makambo na mabe. Porque quando a Eva fez aquilo que era Ba lion mal, batelemi. os leões Ba levantaram. tigre. Tigres. Bazozela Adam mestre ya jardin yo Então lobani. espera a decisão de Adão, mestre de jardim. Adam tango aí abi to livrer zéro na diable. Adão veio porque vamos entregar Alors to essa tika la mulher. biso na yo lokola harmonie ezalaka avant. Vamos ficar convosco como a harmonia era antes. Adam tali ba lion bazozela ye. Adão estava a olhar para os leões, estavam só esperando. Atali ba mbua banani tout Olhou para ça. as cães e outros Bambua zamba tudo. e para os lobos. Adam moya tika Ève te. Adão não podia abandonar Eva. Makila na ye.
Porque o seu sangue ezaki musuni na ye, era seu ezaki esprit na ye. era seu espírito. Faut comprendre que Ève était Adam sous forme d'une femme. E Mabrana disse que a Eva era Adão sob forma de uma mulher. Vous savez ce que Adam a fait? Sabe o que Adão fez? Taillé comme ça, Veio assim, a simbi Ève. pegou a Eva. Eva zolela. Eva estava a chorar. Atie mutu neve na Adam bo zolela. Meteu a sua cabeça sobre Adão. Quand on fait ça kita. E assim fez. Adam où est-il? Adão, onde está? Adam où est-il? Adão, onde Adam está? où est-il? Adão, onde Adam está? simbi Ève comme Adão ça. pegou assim. Ève alobi na kufia. Eva disse, vou morrer. Abi abo Adão makabi so disse, mi que bale. nos mate os dois. Abo mabi so mi Que bale. nos mate os dois. Adam où est-il? Adão, onde está? Adam où est-il? Adão, onde está? Nazalia wana oki mngongo na bombani. Estou aqui, ouvi a sua voz me Na bombani escondi. pona za bolumbu. Eu me escondi porque estou Nana nu. yebi si oza Mas bolumbu. quem te disse que você está nu? Mwasi yo tiela kingai. A mulher que tu Bandeko. deste. Oh, Akonani na Nzambe moko akoza Ève. condenou ele próprio Deus por causa da Eva. Ève Eva, au serpent. ó Serpent. serpente. Nzamba maudit serpent. Deus amaldiçoou. Abeti Ève. E também bateu a Nzamba Eva. tali Adam comme ça. Deus olhou assim para Adão. Prononcez jugement. Pronuncie. La terre est maudite à cause de toi. A terra é maldita por causa de você. Mabelianga ne sali nini? Disse, a terra fez. Eu fiz. Adam était un fils de Dieu. Adão era filho de Il ne Deus. pouvait pas maudire son propre fils. Ele não podia amaldiçoar seu próprio filho. Mabeliona na maudire à cause de toi. Essa terra é uma maldição por causa de ti. Soki mukolo wana Ève baswanaka na Adam. Se naquele dia a Eva contendesse com Soki Adão. mukolo wana Ève akangisaka Adam ennemi. Se naquele dia a Eva tornasse inimigo a Adão. Sede lingai kozala ndenge nini? Não sei o que seria. Amen. Des fois bana malobi, E Maurana disse. le mariage est lié au salut. O casamento está ligado à Mobali a salvação. na responsabilité O marido tem a responsabilidade d'aimer sa femme comme sa propre chair, de amar a sua mulher como sua própria de carne. protéger cette femme De ici. proteger esta mulher. Koya te obeta ye ni chrétien lokola mobali naza frère na obeta ye akobana ngamba nzamba yebi komeka te. Não venham porque eu vou bater a irmã porque Deus ele próprio sabe. Não, não. C'est pour mabi que mobali a défendaka mwasi na ye au prix de sa propre vie. Porque Branham disse que o marido defende sua mulher ao preço da sua vida. Aza capable kondima liwa kufa mwasi na ye a vivre. É capaz de aceitar que ele mora no lugar da sua mulher. Sim. Oh, eza na bana Malachi 4 aza. Será que a filha de Marquês foi aqui? Fabana malobi, Mabrana disse. il accepte la mort à cause de sa femme. Ela aceita a morte por causa da sua mulher. Abada ofinga mwasi na ye. Vai começar a ofender essa sua mulher. So azofinga mwasi azofinga ye moko. Se ofender essa mulher, está a ofender a si próprio. Aza na droit beta mwasi oyo te. Não tem direito para bater essa mulher. Gama oza na droit wana te. Não tem esse direito. Ni akofinga ye ni kobeta ye. Nem ofendê-la, nem bater sobre ela. Oza na devoir ya kolinga ye ko pardonner ye 77 fois 7 fois. Tens o dever de amar a ela e a perdoar 70 vezes, 7 vezes. 537 pour dire 139 pour dire. 539 fois pour dire. 539 vezes por dia. Ah, bolinga message, c'est vrai. Gosta da mensagem, não? Está diferente a mensagem vanda kawa na vanda kawa. É diferente da mensagem que fica aqui na cabeça e aqui no... Você vandia wa nzamba kwa level libana yo tika loke na enfer. Se estiver aqui, Deus vai tirar a sua palavra, você vai para o inferno. Ah, ce que vandia Dieu va t'enlever ça. Agora, se estiver aqui, então Deus vai te Oui, arrebatar. na yeba ki chef rangate Seigneur. Se eu não conhecia o meu Ah, chefia, malami ba chef d'entreprise. muitas vezes chefe de empresas, Des fois ba pasteur aussi. às vezes pastores também, Ba bossa na kabaki yaka nyo ndaka se considérer comme chef d'entreprise nengo na ndako. esquece Sala de boye, quando zongi em sa boye, casa, sala. esse chefe C'est de pas empresa ça le mariage. faz isso, faz aquilo. Não, isso não é casamento. Ndengo zo diriger ba subalterne non na société. De maneira que você, portanto, anda dirigindo Eza ndengo ko diriger mwasi na wana te. Não é assim que você vai dirigir a sua Yango esposa. nzamba Não. pesa ki Moïse Sephora. É por isso Deus se fora a mulher. Alongola ye ki général Que ele wana. tirasse aquele Ko patente Moïse general. amesana ko commander. Porque Moisés está acostumado a Ayeba mandar. ki ba sport ebele. Ele tinha muito, conhecia Et muito c'était un esporte. grand général a conquisté ki ba mboka ebele. E é um grande general que conquistou muitos Alors países. Nzambe yemo dans sa souveraineté a préparé une certaine Sephora. E Deus ele prometeu a soberania, preparou uma Atie certa pembeni ya Séfora. Moïse. E meteu ao lado de Moisés. Oki général elongwa. Que esse ser general Et pasteur saia. azaka général te. O pastor não é general, Pendant não. 40 ans na désert. Durante 40 anos, deserto. Sephora a rétréci. Séfora ele direitou. Olinga Sephora pe. Gosta também de Séfora?
Oh, papa, amen. Non? Digo também amém, não? So, tiens, malobo en pratique. Se pôr em prática essas coisas. Tango koloba, parole nous en a vertu que toucher mon thème à moi sina. Quando falar essa palavra tem virtude, vai tocar a sua esposa. O yebi place na yo. Conhece o seu lugar. Tu sauras comment la réclamer par amour. Você vai saber como reclamar a ela por amor. Amen. Amen. Pas comme un général d'armée. Não como general do exército. Pas Não. comme un professeur qui s'adresse à son élève. Não Non. como professor que está a falar ao seu aluno, não. Une partie de toi-même. Mas uma parte de si próprio. Une compagne dans la vie. Uma companheira para a vida. Une amie. Uma amiga. Sim. C'est ça la femme, oui. É isso, a mulher. Zambe, changer ngai. Deus mude-me. Na bossa na kipe. Eu me esqueci, o pai. Na lingue changer nga papa. Eu quero que me mude, Na papai. yeba que un époux Que eu saiba que um esposo est différent d'un capitaine d'armée. é diferente com um capitão do Un exército. époux Um esposo est différent d'un président à club. é diferente de um presidente de um tal clube. Différent d'un PDG à société. Diferente com o diretor-geral da sociedade. Amen. Oh, voilà notre véritable niveau. És o verdadeiro nosso nível. Seigneur, Sunga, Seigneur. Senhor, ajude-me. Harmonie et vanda dans Que mon essa foyer. harmonia esteja em mim. Ce qui est athée, ma prière n'a pas effet. Se não houver, minhas orações não terão efeitos. Amen. Donc, nous avons créé un bloc comme ça. Então Deus criou assim um seu bloco. Et dans le bloc, il y avait deux natures, deux esprits. E nesse bloco havia duas naturezas, dois espíritos. Et Aïe a retiré esprit féminin, a tiré veio- mon base sous. Retirou o espírito feminino, colocou num outro carne. Et a tiki mutu et sikamokom. E deixou essa pessoa. A zongi si bango ensemble. E depois voltou a juntá-los. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Ah, ça va passer pour les africains. Isso é difícil para nós africanos. C'est pourquoi l'homme quittera. Ah, papa, partir là. É por isso o homem tem... Ah, papai, esta C'est parte é pourquoi dura. l'homme quittera son père et sa mère. É por isso o homem deixará seu pai e sua mãe. Et s'attachera à sa femme. E vai se ligar à sua esposa. Et les deux deviendront une seule chair. E os dois vão se tornar numa só carne. Amen. Amém. Vous croyez en cela, c'est vrai. Creem nisso? Alors, biso tozo botami incomplet. E nós nascemos incompletos. Si vous cherchez réellement Dieu, E você procura realmente Deus. les oyo comme on a parti amour na yo, E você vai encontrar a sua parte, à seu partir amor. des marches à fréquentation, fiançailles, ainsi de suite, A partir de frequentação, no fato de na seguida, cérémonie, pela cerimônia. oui, parce que nous droit besoin na intimité menée à chair, E vai vos dar o direito de ter intimidade na carne. de beaucoup une seule chair E, maintenant. e vão se tornar agora uma só carne. Amen. Amen. Quand Dieu regarde cette femme, E quando Deus olha para essa mulher, à ce moment-là, au travers de son mari, está a lhe ver através do seu marido. l'homme a la responsabilité, le devoir O homem tem o dever, a responsabilidade d'aimer sa femme, de amar a sua esposa, d'exprimer cet amour-là. Ah, de exprimir aquele amor. c'est que faut me dire d'en pousser à bout. É isso que o irmão Brana disse no Ah, mais desespero. ne gardez pas cet amour-là, Disse, olha esse amor. exprimez yango. Exprimir isso Na maloba, através de palavras, na ba geste, com gestos, na ba acte. com atos. Moi, c'est sentir qu'elle va entourer l'amour. wana. Que a mulher sinta que está rodeada com este amor. Et créer la sécurité na kati ya libala na ye. E aquilo cria a segurança dentro dos casamentos. Ah, l'homme doit savoir apprécier les bons gestes à moi c'est na ye. E o homem tem que saber apreciar bons gestos de sua Quand esposa. ko condamner mais ko apprécier makama malamu azosala. Não sempre condenar, mas apreciar as boas coisas que faz. Avant ça les ba remarque sema. E antes de fazer observações a ela. Amen. Amen. Donc voilà devoir mbali ngwana. És o dever do Il a casamento. il a ce devoir de dominer sa femme. Ele tem o seu dever de dominar a sua mulher. Par l'amour, par ce geste, c'est pas sa façon de se comporter. Pelo seu gesto, pelo seu amor, sua maneira de se comportar. Et moi si à imiter l'olenge na yewana. E que a mulher imite estes seus Nous avons comportamentos. apprécié bâton de commandement tout ça. É porque Deus lhe deu o cajado de mandamento. Yende intercesseur il y a moi si na tout ça. Ele é que Intercesseur. ele é o intercessor de sua Nous esposa. avons réclamé moi si na. Sim, da sua esposa. C'est tant moi si a péché, bana mabike moi mobala changu na compte ya mo. Pardon, nous avons changu na compte ya mobali. É porque quando a mulher peca, o irmão Rana disse que Deus conta isso na conta do homem. Et nous avons kotuna ye am a kotuna yo am na ye wana tout ça. E Deus vai pedir a alma desta mulher. Amen. Amém. Vous croyez cela? Vocês creem nisso? Voilà devoir ya mobali ya mona. Este é o dever do marido. Moi si oyo babali maintenant. Agora, essa mulher que se casou, Oyo aye maintenant na ndako ya libala. agora veio à casa do casamento. Puisque c'est une femme,
Porque é uma mulher, nzambe apesi ye bakalite misato. Deus lhe deu 3 qualidades. Bakalite wana apesi yango jamais epai ya femelle ya mwasi moko. Essas qualidades nunca deu à fêmea de uma Seulement mulher. epai ya mwasi ya mutu nde nzambe apesi yango. Somente a mulher do homem que Deus Alors deu. cet homme-là oyo aluki volonté ya nzambe. Agora aquele homem que procurou a vontade de Deus, Cet homme-là aye epai na yo papa edo na ye kotuna loboko ya mwana no ya mwasi. é esse homem que veio a ti, papai Edo, vir procurar a mão da sua filha. Cet homme-là aye epai na yo papa Cyprien na ye kotuna mwana mwasi na libala. E esse homem que veio a ti, papai Cipriano, veio pedir em casamento a sua Olobi bon na filha. opeta petit frère yenda sala facture à libala ngai loka na Porque eu- frère bon. Vou chamar o meu irmão menor que vai passar a fatura, eu sou o irmão dele. Loka na za diacre oh yele ngaka Bible tout ça bon. É como sou diácono, traz sua Bíblia. Ese ngata na balaka basenga nga Bible. Será que quando eu me casei me pediram Bíblia? Basenga basela nga facture. Me pediram fatura, não? Petit frère yaka tchela frère na nga facture bien bien. Oh, meu irmão, menor, vem aqui, coloca uma boa fatura para Ce meu n'est irmão. pas un péché, c'est bien. Não é um pecado, tudo bem. Yesu afuta makila po azwa ngai na yo tout ça. Jesus pagou o preço para adquirir tu e eu. Tango tondi si facture na banoko ya batata mwasi ya banani tout ça. Quando você preenche essa fatura de tios, tias, não sei quem mais. Oh kolema ya koko tout ça. Ou porque a lâmpada lá da avó. Sachet sucre ya arrière grand-père tout Ou ça. porque é saco de açúcar e não sei se é de avô. Yo opesi nga nini en échange ya biloko wana. E em troca dessas coisas, o que é que tu me dás? Brama bi mwasi azuya na biloko misato. Branham disse a mulher traz essas 3 coisas. La féminité sacrée. A sagrada feminidade. Kibo mwasi sagrada. Essa feminidade sagrada. Mansidão. Mansidão. C'est ça une femme. É isto uma mulher. Ataza na Saint-Esprit te. Mesmo se não tiver Espírito Mais Santo. l'esprit féminin d'abord yango wana. Mas primeiro Espírito feminino. Mansidão. Aquela mansidão. Un esprit consolateur qui réconforte l'homme. Um espírito consolador que conforta o homem. Un esprit qui sait consoler l'homme. Um espírito que sabe consolar o homem. Plein de serviabilité. E cheio de saber servir. Qui sait parler à son mari. Ele sabe falar ao seu marido. Qui sait consoler son mari. Que Le sabe conseiller. aconselhar o seu marido. Ah, tout le temps qu'il faut passer tout ça. Sim, vou ler isso. Oh, et ça va protéiner, belé, tout ça. La féminité sacrée, oui. A feminidade sagrada. La de Tiatire. A era Tiatira. Chose fort remarquable. Coisa muito notável. Le nom même de Tiatire signifie femme dominatrice. Nome até de Tiatira significa mulher dominadora. Ainsi, cet âge se caractérise par une force dominatrice. Porque esta era se caracteriza como a força dominadora. Une force brute Uma forma bruta. qui envahit tout, Que invade qui tudo. soumet tout Submete a et tudo. qui exerce un contrôle despotique. E exerce controle despótico. Or, une femme dominatrice, Ora, uma mulher dominadora c'est la plus grande malédiction du monde. é a maior maldição do mundo. Nzamba pesi bâton de commandement para mobali. Deus deu o cajado de mandamento ao homem. Yonde oza image na yonde o diriger. Tu é que é minha imagem, tu é que diriges. Yo mwasi yo tosa mobali na makambo nyonso lokolo tosa ngai nzambe. Tu, mulher, obedece seu marido em tudo como obedece a mim. C'est même votre vœu de mariage. É esse até o vosso voto do casamento. Devant Dieu, devant les anges, devant l'église. Deus, perante os anjos, perante a igreja. Je pose ma main sur la Bible. E coloco a minha mão sobre a Je Bíblia. te promets. Prometo. Nazasu na cabeça telelo. Já não tenho cabeça a partir de Yango hoje. sens ya voile wana. Tanto isso é sentido do véu. C'est-à-dire que mutu nanga disparaisse hoje même. Quer dizer, hoje o meu cabelo, a minha cabeça desapareceu. Mutu nanga ekomi yo. A minha cabeça é Na tudo. kotosa yo na makambo Eu nyonso. vou te obedecer em tudo. Tango komi ko désobéir, o briser ve oyo, o longwe na présence nzambe. E quando você começa a desobedecer, você sai desse, quebra esse voto e sai da presença de Deus. Ata o parler en langue, ba ange ba kiti littéralement. Mesmo se você falar em língua, os anjos literalmente. Ata o deixam. suivre vision, colonne de feu monani wana. Mesmo se você tiver visão, aí aparece a coluna de C'est fogo. l'onction lokola Balaam, lokola Judas. Terá a unção como Judas, como Balaam. Mais âme na yo eza musika na présence ya Mas a nzambe. sua alma está distante da presença de Deus. Ah, voilà, amen. Digo amém, pelo menos, não? Féminité sacrée, A sagrada feminidade, comportement féminin. o comportamento feminino. Yelanga boatu papa. Traga-me Fala, canoa, mwana, pai. Ça va. Mais féminité ça tout ça. Mas será que há feminidade? Écoutez. Escuta.
Or, une femme dominatrice, Ora, uma mulher c'est la dominadora plus grande malédiction du monde. é a maior maldição do mundo. Ok, tout le temps déjà. Hein? Écoutez, Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Ora, a mulher não foi feita para ter temperamento de ferro. Mobali abimaki, A mulher saiu, o dans la marido côte, saiu. yosa indifférent. Quando entra, você está indiferente. Oye, Vieste? Tudo bem. ah, maman boyo fils, oza, hein? Tiens, là. Maman boyo fils. Tiens le beaucoup bien, Nicolo boyo là. Voilà, merci. Oye, Vieste? Sim. yo mitala yo moko tala muninga te, mitala yo moko. Ozoko koloba meni te, ozotala. Tu olha para ti próprio, Talangao. não olha para outro. Você não conseguir dizer amém. Está a olhar aqui e acolá. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Ora, a mulher não foi feita para ter temperamento de ferro. Selon les saintes écritures, Segundo as elle doit escrituras, être soumise à l'homme. ela deve se sujeitar ao Cela lui homem. est ordonné. Porque aquilo que ele for ordenado. Une femme qui est vraiment femme, Uma mulher que realmente é qui mulher, est entièrement femme, inteiramente mulher, aura ce genre de tempérament-là. terá este tipo de temperamento. Sans coup du Saint-Esprit, hein? Esprit féminin. Sem o Espírito Santo, só o Espírito feminino. Il y a une prétention à Saint-Esprit, E com pretensão do Espírito Santo. tu ne vis même pas ceci. Você não vive isso. Aux hommes monstres. Você é monstro. Moi, mon bal a torturé. Há um homem torturado. Ah oui, hein? Sim. Le longio kangi, tout ça. Vou apanhar. Après, on a pas quoi. Nzamba Branham. Hey! Tá vendo? O Deus de Brana. Là, no pongi na yo. Hein? Pode dormir. Merci, frère. Obrigado, irmão. Sans être un paillasson, Sem ser panchão. aucun homme qui se respecte ferait d'une femme un paillasson. Nenhum homem que se respeita fará da sua mulher panchão. Seulement, elle voudrait être soumise à l'autorité Somente gostaria de ser sujeita a uma et autoridade. non pas dominer l'homme. E não dominar o homem. Car c'est lui le chef de la maison. Porque ele que é o chefe de casa. Si elle s'écarte de ces modèles Se ela se afastar deste modelo que Dieu a établis pour elle, que Deus estabeleceu para ela, elle est pervertie. ela está pervertida. Et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité E todo homem que permite à mulher tomar autoridade s'écarte aussi de ces modèles et il est perverti. também se afasta deste modelo, está pervertido. C'est pourquoi une femme Por isso, uma mulher ne peut pas porter des vêtements d'homme ni se couper le cheveu. não pode pôr roupa de homem nem cortar o seu cabelo. Si nous allons dimanche, on va parler de divorce. Tanto domingo, se Deus quiser, tanto domingo, o próximo domingo vamos falar de Des choses d'arbaration, un divorce, tout ça. tanto. Il a commis les arbaration, un divorce. Todas essas coisas têm sido razão de casamento Et de l'autre est divórcio. gagné si bien d'aller ver au salaki. O que vos liga é o voto que você fez ali. Pour que briser veo ana, Você pode brisar esse voto au fungoli mwana mobile. e você abre o homem. Ça vous a passé un message à Pamboli Libala naye. Vous restez comme ça. Timu koloye sakoya. Se você se ele se encontrar com um homem ou pastor que reconhece a mensagem, então vai abençoar seu casamento. Você fica assim até quando Jesus voltar. On va prêcher sur la sonde dans malingi dimanche. Vamos pregar isso se Deus quiser no próximo domingo. C'est pourquoi Por isso, une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme uma mulher não pode ter o hábito de homem, ni se couper le cheveu. nem cortar seu cabelo. Elle ne doit jamais porter des vêtements d'homme ni se couper le cheveu. Ela nunca deve vestir roupa de homem, nem cortar seu cabelo. En le faisant, Fazendo isso, elle envahirait le domaine de l'homme. assim invade o domínio do homem. Elle prendrait autorité. Ela tomaria autoridade. Et elle se pervertirait. Ela se pervertiria. Et quand une femme s'empare de la chair, E quando uma mulher toma o púlpito, peut s'amitindo nandako, vai dar tanto ordens em casa, ce qu'elle a ordre de ne pas faire, o que ela tem a ordem de não alors fazer, elle montre de quel esprit elle est animée. ela mostra que espírito é animada. Être une femme dominatrice, Ser uma mulher dominadora c'est antichrist. é anticristo. Maman, na lingoza la parraine, so Mas eu marraine. quero ser minha Moi nanga mwasi. madrinha. Naza antichrist. Oh menina, eu sou Na anticristo. ina pessoa milimo wana te. Eu não quero te dar esses espíritos. Kuna wanda loba no makamba kitoko, Vai falar boas coisas, mais vieux na ndeko kota kati na yo. mas aquela vida que vai entrar em ti. Luka mutu musunga zana no antichrist tout ça. Procura outra pessoa, eu ainda sou anticristo. Ouais,
C'est ça le message de Fabanam. É isso a mensagem do Rambrana. C'est ça la maternité. É isso a maternidade. Vie botamaka na pasi ndenge wana. A vida tem sido assim, com dor. Me makabato na nouvelle naissance yango. E as coisas que levam só ao novo nascimento é isso. Un véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Verdadeiro batismo do Espírito Santo na alma. Ça tu prier 7 jours 21 jours lokola batakomba nzamba yo karate. Nzamba ndenge nini wana? Não é que você ora 7, 21 dias como gente de comba e Deus não ouve. Que tipo de Deus é esse? Yo ndo bwakili lo ba nzambe. Você que rejeitou a palavra de Deus. Chama kambo en pratique. Pratique essas coisas. Au moins effet ba prière na vie na yo. Vai ver o efeito da oração da sua vida. Écoutez. Et être une femme dominatrice c'est antichrist. E ser uma mulher dominadora é anticristo. Et les semences de l'église catholique romaine sont en elle. Porque as sementes da igreja católica estão nela. Bien qu'elle la nie avec véhémence. Embora que nega isso com força. Mais quand il s'agit de la parole, Mas quando se trata da palavra, que Dieu soit reconnu pour vrai, que Deus seja reconhecido como et verdadeiro. toute parole d'homme un mensonge. E toda a palavra de homem como mentira. Madame a crié Amen. Deus, Abraão disse amém. Voilà où Italie, féminité sacrée. É isso que diz respeito à feminidade sagrada. La virginité sacrée. A sagrada virgindade. Aqui. Samba pesango pa ya mwasi. Deus deu isso à mulher. A pesango pa ba febele mususu te. Não deu isso a outras fêmeas. Fa bana mabi que lobela mona no mwasi. Mabrana disse que fala a sua filha. Que Sharon. Que Sharon. Yo osengelo bala vierge. Você tem que se casar virgem. Ce n'est pas un péché. Não é um Et que pecado. sexe na yo c'est pour l'homme ou ya kobala yo. Que o seu sexo é para o homem que vai casar consigo. Et que avant mariage tu dois garder ton sexe intact. É que antes do casamento você tem que guardar intacto o seu sexo. Écoutez, nous ne sommes pas des Congolais, non. Escute, nós não somos Nous ne congoleses. sommes pas des Bakongo, ni Angolais, sommes ni Bakongo, Malagines. ni Bango, ni Nous Malagines. sommes des chrétiens. Somos cristãos. Nous avons coutume na biso. Temos Oye costume uta que likolo. que vieram Mwana que- mo Kristo abalaka vierge. A filha de um cristão se casa virgem. É isso. Oui. Et ça quand prédicateur te. Não sou pregador. Vous savez ce que ça signifie la virginité? Você sabe o que a virgindade significa? Mutu nyonso aya na mokili. Todo homem que veio ao mundo Aza na étoile na ye. tem a sua estrela. Tanga livre Esther. Leia o livro de Esther. Esther veut dire étoile. Esther quer dizer Mais estrela. abotami papa kufa, mama kufa. Nasceu o pai, já morreu, a mãe já Non morreu. konde adopté ye. O tio é que adotou. Asokola na bakembation. Está a crescer com Une dificuldade. belle fille. Uma bonita Mais mulher. agarda biloko misato. Mas guardou até essas três coisas. Tango ozobebisa biloko misato. Quando você estraga essas três coisas, Ozo ko noirci, oza ko rendre trêve nani, obscuridão, hein? Ozo rendre sombre o étoile na yo. você está a escurecer a sua estrela. Eza magie te eza réalité. Não é magia, é realidade. Mutu tu aza na étoile na ye. Toda pessoa tem a sua Un estrela. moment ezopela te. Momento não Ba brilha. nuage eza likolo nango. Há muita Un nuvem. moment ebriller. Momento brilha. Alors mwana mwasi nyonso. Está toda O menina. nzambe apesi biloko misato. Que Deus lhe deu essas C'est três pour coisas. garder ton É étoile. para guardar a sua O batango ki estrela. babengaka ba chance awa. Que as pessoas do mundo chamam Soki a sorte. cause ya ba mèche. É por causa de mexe. A cause ya bilamba sa A miranda. roupa de sua menina. Ozoteka virginité. Você está vendendo essa virgindade. Bapapa nozosangana na bango banzoto. Esses papéis Ce sont des se juntaram. magiciens. São Ce mágicos. sont des sorciers. Bruxos. Mais yo ozomona mbongo bazopesa 200, 300 Mas dollars. você está olhando só por dinheiro que estão te dando Aprovando eu na $300. zozela libala. E você está esperando porque eu estou à espera do casamento. Vie na yo nde ozoblage na yango tout ça. Você está a estragar mais a sua vida. Même les magiciens le savent. Mesmo os mágicos sabem disso. Quand Dieu promet quelque chose na église. Quando Deus promete alguma Quand coisa à Dieu igreja, promet quelque chose pour un ministre. quando Deus promete alguma coisa Ata para o bato ministro, basali boye bazongisi boye. não é só fizer isto e Et ça aquilo, keloko moko te. não faz nada. Toi je te bénirai Patrick. Eu vou te abençoar. Je ferai de toi ceci cela. Eu farei para ti Na assim, kotombola na assim. kozongisa yo Eu vou boye. te levantar. Arme la plus puissante. A arma mais Para poderosa kuapagar ba para bénédiction. poder apagar todas as bênçãos C'est le péché du sexe. é o pecado do sexo. Bana Israël babimi en Égypte. Fez sair do Egito. Bazoya. Estão a vir. Colonne de fer liboso. A coluna fogo à frente. Rocher frappé yango yo. A rocha batida Serpent de rein yango yo. A serpente Un está prophète aqui. majeur dans les camps. Profeta maior no campo. Balakatali. Balak olhou. Ah, inveja kotelier. Ah, teve virgem. Yaka komodire église o bakangango. Vem amaldiçoar essa igreja Bakanga na pasteur wana. que apanha até aquele pastor. Colonne de feu intervenir. A coluna de fogo está a Ba intervir. infiltrer église nyange nyonso. Infiltrando essa Colonne de feu A intervenir. coluna de fogo está a intervir. Mais tangu ba jeune sœur. Mas quando jovens Babani irmãos kokweya na ba frère. começam a cair com as C'est ça la fin irmãs, de l'église. este é o fim da Là vous igreja. chassez la colonne de feu. As pessoas escutam. J'aimerais démissionner. Tira- Dans
ntangu ba jeune sœur Quando os jovens na ba frère os irmãos babandi kokweya na rapport sexuel dans l'église, começam a cair com as irmãs na igreja, moi j'aimerais démissionner eu gostaria de que nazala demissionar pasteur do que ser ya pastor groupe ba bandi no bongo. grupo de tais bandidos. J'aimerais être pasteur à ba Eu sorcier. gostaria de ser pastor de bruxos. Ah, ba osala le côté. Não vão fazer Mais nada. bato bazo sala rapport sexuel dans l'église. Mas então as pessoas estão a Ngai te lilo ba zambe lobi. Chabango Aí, libanda. aí a palavra de Deus diz: fora. Bo bebi si ba étoile ya bato. Vocês estragaram Bo a bebi si ba estrada. chance ya bato. Vocês Bo estragaram a chasser estrada. colonne de feu. Vocês expulsaram Et a coluna. meilleure arme que bom A église. melhor arma para findar a Tango igreja. ba sœur. Quando as irmãs Babandi ki camaraderie exagérée na ba frère. começam a ter amizade exagerada com To os irmãos. répéter do, la, ro, le, mi, ro, ro. Babandi ko se coucher, église et koufi. Começam a dormir-se. Aí a igreja acabou. Je vais t'en na pied na yeba, que na pied église ani wana. Peu importe ma photo. Vale a pena eu estar aí na Ieba do que numa tal igreja. Põe que importa as fotos. Atolo bien mente c'est comme cela. Mesmo se não dizer amém é assim. Naza mwana William Branham. Sou filho de William Branham. Je suis le premier de tous les pécheurs. Eu sou o primeiro de todos os Mais j'ai pecadores. besoin de la grâce de Dieu. Da graça de Deus. On ko bomba étoile na ngai. Para poder guardar. Fuyez l'impudicité. Fuge a imposição. Et ça le cola n'importe quel péché te. Não é como qualquer pecado. Vous savez se coucher na mwana mwasi. Você sabe se você dorme com a Atiki moça. ba marque na nzoto na yo. Deixa a marca no seu corpo. Yo vandi zo sepela. Virginité, virginité ba sœur. Você está aí porque a virgindade Païen wana yo suye. aquela pagã que você Zamba zo sujou. mona ba marque dessus ton Deus visage. está olhando, está vendo as suas marcas na sua cara. Ce n'est pas n'importe quel péché. Não é qualquer pecado. O fungoli porte. Você abriu a porta. O bengani colonne de feu. Você expulsou a coluna de fogo. O apagar. Você apagou Étoile na yo. a sua estrela. Esther veut dire étoile. Esther quer dizer estrela. Une belle fille. Uma moça bonita. Maman akufa. Mamãe já morreu. Papa akufa. Lisez cette Pai já histoire là. morreu também. Azokole pa noko na ye. Estava crescendo seu tio. Mais chrétienne. Mais cristão. Bomba biloko misato. Guarda bem essas três coisas. Biloko misato. Essas três coisas. Samson, un puissant serviteur de Dieu. Samson, Sansão, un puissant serviteur de Dieu. poderoso servo de Deus. Onction full. Unção cheia. Mais à cause il a péché à Mas por causa sexe, do pecado do sexo, il était mort. ela morreu. Et ça n'est louco et déstabilise l'église. Não é uma coisa que desestabiliza a igreja. Louco là, louco wana tout ça. Como essa coisa? Si vous voyez un homme de Dieu Você vê um homem de qui Deus se dit un homme de Dieu, que disse homem ser homem de Deus, tolérer suivre na église. tolerar a sujeira na Qui igreja. ma église Fuja wana? esta igreja. Excusez-moi, écoutez ce secret. Desculpe-me, eu vou Awa dizer nde um ba segredo. mona ka ba sorcier facilement. É daqui onde se descobre bruxo facilmente. Mais façon que louco église nengwana. A melhor maneira de enfeitiçar a igreja. Ah, ba truc é muito duro também. Patrick yaza dur mingi. Patrick é muito Ya duro. mona ya koko kweya Ele te. pensa que não pode cair. Patrick ya dur mingi. Patrick é muito duro. Balimbisaka pe. Que também perdoa. Ozolakisa nde couleur na yo. Por causa da sua dor. Un papa de plus de 65 ans. Um pai de mais de 65 Azoluka anos. ba jeune fille à 20 ans a couché na bango. Tá Yo passando zo défendre. Dis-nous qui tu es en réalité. Você defende com Ne ele. nous passez pas le temps. Oh, você não passou o tempo. Qu'est-ce que nous venons faire ici? O que é que nós viemos fazer aqui? Nós não possa miracle. Não, eu preciso de Nós milagre. não possa makama minene. Preciso de grandes Nós coisas. não possa ter na télé manalati verse au nombre. Não preciso que ficar aqui com S'il fato, faut não. cela, Se é preciso dans isso. l'église est belée. Tem muitas Nós igrejas. não possa na mona nzamba Branham azawa. Eu preciso de ver assim Deus de Branham está aí. Balama lobi yakana la so faiblesse abatuana. Balaam disse, vem, eu vou te mostrar a fraqueza dessa Tant gente. que pureté ezali. Enquanto houver pureza, Colonne de feu ko bima na fauteuil a ko. coluna vai sair do foto e vai na J'ai impudicité par ma jeune fille. Mete a prostituição na Et moça. même les hommes et la science occulte reconnaissent cela. E até os homens de ciência culto reconhecem Les isso. églises sont filtrées par des sorcières, jipa milai. As igrejas estão aí cheias de bruxos. Pour que quoi ça va frère na prédicateur. Eu fazer Et cair elles essa mão réussissent. E eles estão a ter sucesso nisso. Beaucoup d'églises écoufent déjà écoufent. Vai ver uma igreja. Fabonamadi, não. Uma Branham disse, Écoufent. não, já está morta. Dieu ne permet pas cela. Brahma ce qui s'est passé en du temps de Noé. Branham disse aquilo que se passou no tempo de Noé. Oyo bana mibali ya Em nzambe. que os filhos de Deus Bakotaki na désordre se sexuel. meteram em desordem sexual. Bayeba iko se maîtriser Não te. sabiam dominar-se. Ekitisaki kanda ya nzambe. E aquilo fez cair. Soki na église. Será a igreja. Vous avez bana ba diacre ba huissier. Sabe, filho de diácono. Papa 30 ans na message. Pai, 30 anos. J'ai 20 ans mais naza viergité. Eu jovem 20 anos, não é Ba 20. botanga na message. Mas dá seu nome. Batobolanga kutu matoi te. Virginité Até- za matoi te. até não ter- Sexe
sexe na yo Mas o teu sexo esengele boma mapona mobali akobala yo. tem que ser guardado para o marido com quem vai se casar. Então mona mwasi alati voile Vai ver uma moça com véu, atelemi vierge. está aí virgem aqui. Honra, Honra, honneur honra pour Jesus Christ. para Jesus Cristo. Honneur Honra. pour le ministère à William Para o Branham. ministério William Branham. Honneur pour le pasteur. Para o pastor. Honneur pour l'église. Honra para a igreja. Honneur pour la famille. Honra para a família. Honneur pour Nzambe. Honra para Deus. É isso. Esther, Orpheline de père et de mère. órfã de pai e mãe. Elongi Kitoko. Cara bonita. Une fille très belle. Uma moça muito bonita. Vierge. Mas virgem. Ne étoile na yo. É que a sua Nzambe estrela, azobatela yango. Deus está guardado. Biso za na biloko Nzambe atyakati na yo. Porque você tem coisas que Deus meteu. Diable em ti. ayebi kobotola O yango. diabo sabe tirar isso. Akobotola yango na nzela ya péché ya sexe. Vai tirar isso através do pecado de sexo. Il y avait un frère namonaki awa kala. Havia um irmão, Il faisait ceci, cela, ça ne changeait pas. fazia isto e aquilo, as coisas não A changé mudavam. ba pasteur belé belé. Mudou muitos pastores. Comme ça y est non frère Patrick na ya ko église devons prier pour nangai. Outro disse, olha isso, aquilo, ora para On a mim. boye ainsi de suite. Para isso, aquilo mais. Rabizela nan pardon. É desespero aí. Équipe de données za yanga te za na kolo na yango. Équipe de données za yanga te za na kolo na Aqui yango. pai tem o seu dono. Mais ça ne loko moko eza na place likolo équipe de données za na 1 million de kilomètres que équipe de données. Mas há uma coisa que está a 1 milhão de quilômetros que aqui para donos. Non na menaka vie bien ta la boye boye. Não leva uma boa vida, isso, aquilo. Tout ce que j'ai fait ça ne réussit pas. Tudo quanto eu faço. Pasteur terra prier pour nangai. Pastor, Faut pas prier pour nangai. fulano, Pas prier pour nangai. Oram para mim. Ça n'angola ba chanja pasteur logo ba chanja banganga. Porque Angola muda esse pastor como muda de curandeiro. Alors na ye vraiment na confiance que prier vraiment. Agora eu vim Vela, não ter vela. confiança em ti. Ora, Vela, espera, vela. espera. Então na sali ba renseignement. Quando eu pedi C'était informação, un bon garçon, c'est vrai. era bom moço Azaki na orientado. Kinshasa. Eu veio de Kinshasa. Na Kinshasa na vandaki, Lá em Kinshasa, il y avait une fille. havia uma moça. Tala suki de ultra natural. Veja seu cabelo ultra natural. Tala saya na yazo komba no kama bere. Veja a cepa, esta barreira assim o chão. Mais un agent de l'autre monde. Mas a gente do outro mundo. Na muno kone fwa bana madi. Na boca, Bernardo disse. Ah. Qu'est-ce qu'elle faisait cette fille là? O que aquela moça fazia? Ce qui a tamboli na yo, Se ela dormir contigo, vie na yo ici. Mais une sœur en Christ. a tua vida estragou, mas uma irmã em Alors Cristo. na yeko zwa un garçon sala endenge wana. Então tomei conseguiu uma Na moça. garçon mususu amelongola depuis rond-point ngaba. O outro irmão também ele tirou lá. Là que do tiganga azo meme lokola ntaba ba Ela ko. levar para esse cabra. Baleki victoire. Passaram Pastor yeko vitória. susumuka. Irmão assim. Akimi mbangu na église. Fugiu rapidamente da igreja. Tala makambu boye boye. Veja as coisas acontecendo. Jeune fille na sali ba garçon belé. Aquela moça fez Entre até autres les garçons qui étaient ici. Então, o moço que estava aqui. N'est-ce comprendre pourquoi tout ce qu'il faisait ça ne réussissait Eu pas. entendi por que tudo que fazia. Moya não tinha confessar sucesso. ngo Ela exate. não podia confessar isso. Frère qui bogare le kaki tellement mingi. Irmão era muito bonito. Alors si maman ba dollar. Ele tinha dólar. Abani ko chrétien ba sœur. Começou a Ba ko simba sœur ya ba sœur. Pegou. Vie koma compliqué. E a coisa Ozana ficou kawa na ovandi. Você tem esse Papier ko changer te. As orações não vão Fungola motema confesser. Abre seu coração, Demili confessa. mwane bima. E que aquele espírito Ko saia. amplier ba pasteur te. Não Ko perturba changer ba as lokola banganga Não te. mudes como o curandeiro. Não. Bana basi wana nyonso oyo siye wana. Essa é toda a música que você sujou. Bana mabiba azotika ba marka na Para elongi está na a yo. deixar marcas na sua face. So nzamba azotala même mutu asorci azomona marke na yo. Quando Deus está a olhar, mesmo o bruxo quando está a olhar, está a ver as suas marcas. Timona osola na musulman. Um dia estava a conversar com um muçulmano. M'a dit que moi si on soit boti pesa nga kombo. Disse-me, So moi si on boti mona pesa kombo. quando a sua mulher nasce... Oyebi nini? Como Na você yebi sa habité. Isso eu sei, como Je você le vois écrit sur ton visage Eu estou a là. ver isso, a carne na sua Abota mona cara. mwasi na ya mobali. Vai nascer Ndenge munganga alobaki. de maneira que o médico disse. Susumuki. E eu despertei. Mutoto sola nenzo nza mutu amisumine. Disse essa pessoa com quem nós começamos, afinal, tem 4 Vraiment anos. c'est comme ça. Moi si on disse tika ba assim. marque. Se a sua mulher Tango deixar- osali ne rapport sexuel. quando você tem relação Azotika sexual ba com marque ele, sur ton corps. tá deixando Alors marque sur ndumba ton wana ozotambola na essa ye. prostituta com quem você está Azotika andando, ba marque epai na Tá yo. deixar marque Elongwaka dans une repentance aquilo sincère. está com arrependimento sincero. soki yango eza te Não vê. nde omona église eza kilo Vai ver que a igreja está bato pesada. bakobondela barebondela Vão orar, nada vai se faire. Nada vai acontecer. Levando pour prier. Vamos levantar para orarmos a Deus. C'est vrai, Seigneur, nayaki navimbisa mutu na ngai te, papa. É verdade, Senhor, eu vim não preencher a minha cabeça, Pai. Nayaki na epate bato te, Seigneur.
Não vim para saber muito, Senhor, nalingi na changer. mas eu quero mudar. Tangu nakobondela wapi nzambe Abraham yo oyokanga ye. Quando oraram, onde está Deus de Abraão que te me ouças? Lelo olobelinga papa. Hoje me falaste, Pai. Motema na ngai yango yo. Aqui está o meu coração. Bomoi na ngai yango yo. Aqui está a minha vida. Nalingi na mene lisusu une vie double te papa. Não quero levar mais uma vida dupla, Pai. Nalingi na kufa mokonzi. Eu quero morrer. Pai. Malgré lilobo eza makasi eza direct. Embora que esta palavra é direta, Nandimi yango dura, ndenge yango mas ezali. acredito naquela está. Nguya kobikisa ngai eza na kati O papa. poder de me salvar está lá Nalingi dentro. na Pai. yoka yo soni te Eu mokonzi. não quero me envergonhar de Nalingi na ti, yoka Pai. bomoi na ngai soni te. Não quero me envergonhar da minha vida. Sauve-moi. Salva. Délivre-moi. Ajude, Pardonne-moi. liberta-me. Na bombi masumu tamulai papa. Eu guardei os pecados muito Na tempo. bombi mabe tamulai. Eu guardei o mal. Lelo por na muito tempo. comprendre ba effet, ba méfait ya péché ya sexe. Hoje entendo a desgraça e o pecado do sexo. Na ye yo changer nga Eu papa. venho, Pai, para me mudar. Olobaki oh toi koyoka yo soni. Sei que todo aquele que não deve Yo koyoka yo envergonhar soni devant les anges. também não vai se envergonhar Devant cette église nazoya ndenge nazali. Perante essa igreja, eu venho, mano, que estou. Kotika motema nanga na hotel. Deixar o meu coração. Yo estar. inspiré mateya oyo. Que inspirou esse Yo coração. inspiré liloba Que oyo. inspirou essa palavra. Seigneur, Senhor, pardonne-moi. Rome, Change-moi. mude-me. Je suis condamné, Seigneur. Sou condenada, Senhor. Délivre-moi, mon Père. Liberta-me, Senhor. Bomoi nanga yango oyo. Aqui está a minha vida. Na ye na hotel nde nazali papa. Eu vi o altar, mano, que estou, Senhor. Yo Pai. bikisa ngai. E possa me salvar. Non, naza na posa nabenga yo te. Não precisa que te chame. Si Dieu a touché ton cœur, Você conhece o seu tu coração. sais ce que tu dois faire en retour. Você sabe o que você tem que saber de troca. Dans une profonde sincérité. A profunda sinceridade. Nalina me défendre te papa. Não quero me defender, o Pai. Na ye nkolo na ngai. Venho, meu Senhor. Nalina tala ba grade te. Não quero olhar para o Ba grau. titre na ngai église te. Meus títulos da igreja, Ba não. nombre d'années na sali te. Número de anos que fiz, não. Mais liloba oyo yo. Mas essa palavra Oyo sokisi motema na que nga. feriu o meu coração. Eya ekangola nga papa. Eu quero andar. Eya comigo. délivrer ngai. E possa me libertar, o Pai. Olobi nga na salelaka. Você que tem um Autant uso. se repentir dans la sincérité. Aquele que se arrepende da Motema sinceridade. na ngai yango yo papa. Aqui está o meu coração, Pai. Bikisa ngai mokonzi. Perdoa-me. Nalina yokela mutu te mateya oyo. Eu não quero ouvir essa pregação para Ah, outra yo ki pona pessoa, ngai moko papa. mas ouvi para mim próprio, Tu Pai. m'as parlé. Tu me falaste. Na yende nazali. Eu vim de maneira que estou. Na compliqué étoile na nga moko tamulai. Eu compliquei a minha própria história há muito Na tempo. compliqué bomoi na nga tamulai. Eu compliquei a minha vida por muito Mais tempo. lelo na comprendre. Mas hoje entendi. Na ekomikitisa papa. Eu venho me humilhar ao Pai. Nalina yoka yo soni te Não mokonzi. quero me envergonhar de ti, ó Pai. Motema na ngai yango yo na Aqui hotel. está o meu coração no altar. Jésus sauve-moi. Jesus, salva-me. Jésus bikisa ngai. Jesus, salva-me. Nzambe tata na biso aza na likolo. Mozalisa likolo pese. Nzambe na bolingo pe mawa. Mitu eza na se Seigneur, mitema eza ya kozoka. Toyoki liloba na yo Nzambe. Toyokaki yango dimanche passé, toyoki pe susu lelo. Toye awa non puisque toza parfait nde toye. Toye awa non puisque tokoki papa. Viemos cá porque não conseguimos, Senhor. Toye po toyebi ke toza parfait te. Viemos não por sermos perfeitos. Mais perfection na biso eza na kati ya liloba A nossa oyo. imperfeição está na tua palavra. Yesu mpate na Nzambe. Jesus, Cordeiro de Deus, Tala mitema eza ya kozoka. esses corações estão feridos. Malobo eza trop cru, trop direct. Essas palavras são tão direitos, Mais tondimi yango ndenge ezali. mas queremos tal como são. Po na tan ya fete ya Paka. Porque no tempo da festa de Na sortia Páscoa, bana Israel. a saída do filho de Israel, Tango mwanje na kufa azali koleka likolo. quando o anjo da morte passava por cima, Esengelaki na bango baboma mpate. era preciso matar em cordeiro, Balia ye mobimba. comerem inteiro. Ndenge pe biso. E também Po nós ete tozwa bomoi na seko. partilhamos a Le vida baptême du eterna. Saint-Esprit dans l'âme. Batismo do Espírito Santo na alma. Sengeli tolia liloba na É tango. preciso comer a palavra Ndenge yango tal ezali. como ela é. Tala ba jeune fille. Olha os filhos Oyo jovens bayoki osoni que te. não te vergonha, Batomboli mitema epai na yo. levantaram seus corações Pour aqui, reconnaître berere na bango reconhecendo Nzambe. seus erros. Bandingi basa justifier te. Não quer se justificar, Bayoka lilobo mpona quelqu'un d'autre. que não ouçam palavra para a Mais outra bayambi pessoa, yango mpona bango moko. mas receberam. Tala ba Então, maman Seigneur. olha as mães, Na Senhor, sincérité com toda a nyonso. sinceridade, Bapesi lilobo mukongo te. não virão as costas a essa palavra, Bafungoli mitema. abriram os corações. Atako mitema eza ya Ainda kozoka. corações estão feridos, Bayambi liloba oyo. aceitaram esta palavra. Yo yo kama wa Tu papa. possa ter Yo misericórdia, pardonner. perdoa. Yo kangola Que tu possa Seigneur. libertar, Senhor. C'est vrai É Nzambe. verdade, Senhor. Tanto zolela yo lobi yo yo kaka Quando papa. estamos a chorar, tu dizes, ouves. Mais nyonso eza kofrene ba prière na biso. Tudo quanto está impedindo nossas orações. Nyonso eza kusala ke tomona Nzambe Abraham Tudo te. quanto não está impedindo que não vejamos Nde yo za Deus de kodenoncer Abraão. yango papa. Uza kodenoncer yango. Tu nos expulsamos.
Pour le bien que yo honoraka. Tu disseste, prometeste. Mutu honoraka yo. Et yo zaliloba E Seigneur. tu és a palavra. Senhor. Quand tu honorer parole na yo, Quando honrarmos a tua palavra, yo peux honorer maloba na tu biso. também vais honrar o nosso Tala ba papa, Olha os pais. ba pesi le lobo mokongote. Não deram as costas a esta Mais palavra. baleli na mitema. Mas choraram no coração. Yo sunga bango. Que tu possas ajudar. Bazala ba Que responsable. sejam responsáveis. Mitu véritable. Orações, Ya ba cabeças foyer verdadeiras. Seigneur. Senhor, Afin que harmonie a parole de para Dieu. que a harmonia da palavra de Deus Ezonga na ba foyer. volta no lar. Tala ba jeune garçon. Olha os jovens moços O baleli epai na yo. viveram perante ti. Nga pena leli Eu Seigneur. também choro, Yo Senhor. kanga mawa Seigneur. Tenha piedade de mim, Yo Senhor. kamwasi na nga mawa. Tenha piedade da Yo minha kabana na nga mulher. Tenha mawa. misericórdia Yo dos meus kamulimo na nga mawa. Tenha misericórdia. Lobi Seigneur. Amanhã, Senhor, Ndenge lobi. como disseste, Liloba oyo ezonga ke pai na yo esta pamba te. palavra não Alléluia. volta a ti, Senhor. E sala musela yango etinda ni. Se não fazer nada, Soki to tiango en se pratique. pôr em Tango prática, to crier où est le Dieu de quando Branham? oramos, onde está Deus de Branham, To mona réveille veremos reavivamento na ba domaine nyonso. de todos os crentes. To mitiki nde tozali papa. Deixamos como tal, como Mituna somos, fait to crier. cabeças E inclinadas a sala orar. mela biso. Que Deus nosso, D'après Lilobo to tikoyoka. nesta palavra que nós ouvimos, D'après Malachi 4. segundo Malaquias 4, D'après Luc 17:30. segundo Lucas 17:30, Mitema na biso yango yo. eis os nossos corações, Milimo na biso yango yo. nossos espíritos, Topesi yango epai na entregamos yo. a ti. Taye biso nzambe. Talhe-nos, Senhor, Tozala ba auditeur oublié que te. sejamos orações, Mais partout tokozala. mas em toda a parte que Liloba oyo tivermos, circuler kati na biso. possam palavra Yango nde gouverner biso. possam cobrir-nos. Merci Père. Obrigado, Pai. Je crois de tout mon cœur. Creio de todo o meu La coração puissance de la que o guérison. poder da C'est tout dans la cura parole que nous venons que tu d'écouter. disseste do outro lado, Oh, tout a tourmenté dans todo maladie. aquele que está atormentado neste lugar, Faiblesse, fièvre nini. que nesta Tout tarde, dérangement nini. Alléluia. Nzambe na Branham. À cause de la présence por na causa da yo. tua presença, A déclaré só guéri. declarar livre. Oyo to koma ki Todo lourd, aquele que vê démoralisé, desmoralizado, sans réconfort, sem reconforto, à cause de la présence por causa na da yo. tua presença, Na lilowo ya com ndimi, esta palavra que creio, akoma fort, que seja Seigneur. forte. Esprit, il y a O rétrogradation, espírito de il y a retrogradação, anxiété, il y a de tristesse, ansiedade, il y a de peur. tristeza, de Au medo, nom de no Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo, Et bima dans que cette saia, histoire. Yo yaka o que regnar, tu venha reinar, yo yaka o que diriger, tu venha dirigir, yo ya o vanda, que venha papa. sentar. Oh Dieu, natiki service à mercredi, jeudi et vendredi. Deixa o serviço de quarta, quinta, sexta também Maboko no papa. nas tuas mãos. Yo za libangate, Tu não és rocha, oza libayate, tu não és madeira, netre réel. mas é um ser real. Et puis sonde papa, Somos nós, Pai, tokeneki musika na que yo. fomos longe de ti. Tangu liloba na yo ete Quando a yami. tua palavra Hotel foi e bongi pregada, famille. o altar Toye na se foi hotel oyo. restabelecido. Viemos desta tarde. Nandime ke moto ekokita papa. Creio que o fogo vai descer, Pai. Merci Dieu béni. Obrigado, Deus meu amado. Yo zonga na biso papa. E o nosso regresso, Opambola badimsateur. abençoa os administradores, os porteiros, Opambola equipe ya chant. abençoa a equipa de Opambola canto, equipe a discernement. a equipa de Opambola discernimento, école de dimanche. abençoa a escola dominical, Opambola toute personne a présente abençoa awa. toda a pessoa que está presente Na aqui, nyonso vi na yo. toda a tua vida, E circule kati na e biso. possa estar dentro de nós. Totiki nyonso maboko na yo. Deixamos tudo em tuas mãos, Na komona Yesu no Kristo. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Número 58. Là où la miséricorde est versée, prions toutes nous les jours de la vie. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons dans